Olá, pessoal do primeiro ano do Técnico em Alimentos. Espero que vocês que esteja tudo bem com cada uma de vocês. Só relembrando aqui que a gente está se conhecendo agora, eu sou a professora Patrícia de Filosofia 1 e o tema dessa aula de hoje é o que é filosofia, né? O que é a filosofia? O que a filosofia estuda? Quem será que pode filosofar? O que é filosofar? Então, para responder essas perguntas, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a palavra filosofia significa amor à sabedoria, tá? Philo significa amor em grego e Sofia, sabedoria. Então, nossa, professora, amor à sabedoria a filosofia, ela surgiu na Grécia antiga, por volta do século 6 antes de Cristo, tá bom? Agora vejam bem, vamos ver o que significa de fato esse amor à sabedoria. É, Vocês acham que sabedoria é idêntico a conhecimento? Não é, tá? Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Conhecimento são informações. Então, eu posso ter conhecimento de como funciona a natureza, de como funciona a sociedade, de como me proteger da pandemia, usando máscara, não aglomerando, usando álcool em gel. Eu posso conhecer tudo isso. Tá? Agora, a sabedoria é um passo além do conhecimento, porque a sabedoria significa ter esse conhecimento e saber aplicá-lo no nosso dia a dia, tá? Seja nos nossos estudos, na nossa família, na nossa relação com os amigos, na nossa vida de forma geral. Isso é que é sabedoria. Conhecer as coisas, saber analisar as coisas e utilizar ela para que nós tenhamos a melhor vida possível, né? Para que nós vivamos de forma boa e para que as outras pessoas também possam viver de forma boa. Tá? Então, a filosofia ela é um conhecimento prático que ela visa trazer, o objetivo dela é trazer sabedoria para a gente. Agora vamos para uma outra questão para aprofundar aqui os nossos conhecimentos. Vocês acham que a filosofia é uma ciência, como a física, a química ou a sociologia, que é a ciência que eu sou formada? Pessoal, não, elas são muito próximas, tá? Mas a filosofia é um tipo de conhecimento que é diferente do conhecimento científico. Isso não quer dizer que a filosofia não é séria, tá? Vou explicar melhor isso para vocês. A filosofia é a primeira forma de conhecimento que vai surgir no mundo ocidental. Primeira forma de conhecimento racional, que o homem utiliza a razão para resolver os problemas. Então, antes de surgir a química, a física, a biologia, surge o quê? A filosofia e a matemática. A filosofia e a matemática muitas vezes andam de mãos dadas, né? Quando a matemática trabalha com a lógica, a filosofia também trabalha com a lógica. Então, veja bem, muitas das perguntas que as ciências responderam depois que elas foram criadas, como por exemplo, de onde surge o universo? Do que as coisas são feitas? Hoje nós sabemos que as coisas do mundo físico, inclusive nossos corpos, são feitos de átomos, né? Mas isso é uma hipótese que a filosofia levantou lá na Grécia Antiga. E a gente vai discutir um pouco isso nas próximas aulas, tá bom? Então veja bem, eu posso dizer para vocês que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela é uma forma de pensar de maneira racional, né? Utilizando o nosso intelecto, a nossa capacidade reflexiva. Agora veja bem, o que a filosofia estuda? Essa é uma outra diferença da filosofia para as ciências, tá? A filosofia estuda tudo, meus caros. Ela estuda tudo, tá? A filosofia estuda, ela faz perguntas sobre o mundo físico, ela faz perguntas sobre a origem do universo, de onde viemos, para onde fomos. A filosofia se pergunta sobre a existência de Deus. A filosofia se pergunta sobre a melhor forma de nós vivermos, de nós nos relacionarmos. A filosofia se pergunta sobre a sociedade, sobre a política, sobre a história, tá? Já as ciências, cada ciência, ela tem um objeto de estudo, que é o que a ciência estuda,
bem específico. Por exemplo, a física estuda os fenômenos do mundo físico num registro do funcionamento dos corpos, tá? Então, como os planetas funcionam, o sistema solar, né? As leis da física, a lei da inércia, a lei da gravidade, por que nós não estamos flutuando? A química, ela também estuda, né, uma ciência da natureza, o mundo físico, só que ela estuda num registro mais micro, né? Ela olha para a parte menor, que ela estuda como os átomos, as moléculas funcionam, interagem, criando tudo que existe, tá? A sociologia, que é a ciência na qual eu sou formada, estuda a sociedade humana, tá bom? Agora, já a filosofia estuda tudo isso. A filosofia questiona sobre tudo isso, tá bom? De uma maneira rigorosa. É lógico que o tipo de conhecimento que a filosofia busca é um pouco diferente do conhecimento científico. Muitas vezes não, as ciências elas querem trazer algumas certezas para nós. A filosofia, ela tem o papel de examinar essas certezas e questionar até que ponto essas certezas são tão certas, né? Será que não dá para a gente pensar de outra forma? Então, a filosofia é uma base para as ciências, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Nós podemos, a partir de tudo isso, compreender a filosofia como uma visão de mundo, uma forma de olhar o mundo, uma forma de encarar as coisas. E é uma forma de olhar o mundo que quer tirar o nosso pensamento de dentro da caixinha, que quer tirar o nosso pensamento das tapas, né, que às vezes a própria vida em sociedade põe pra gente. Às vezes a gente fica muito alienado, viajando, sem saber o que está acontecendo, né? Porque a gente fica preso às nossas opiniões, às opiniões de algumas pessoas, aos comentários na internet. Então a filosofia vem trazer pra gente uma visão de mundo de que a gente não deve aceitar as coisas como óbvias. Ah, o mundo sempre foi assim. Por exemplo, alguém já deve ter ouvido dizer que sempre existiram ricos e pobres. A filosofia vem dizer pra gente, será? Será que sempre foi assim? E a partir dessa pergunta, se nós estudarmos, se nós refletirmos, nós vamos descobrir que não foi sempre assim. A desigualdade social que faz existir ricos e pobres, ela surgiu em algum momento da história. Não é algo natural do ser humano, embora seja algo que esteja presente há muito tempo nas nossas vidas. Então, a filosofia é essa forma de olhar o mundo, que busca ir além do óbvio, né? Enquanto todo mundo acha que tudo é normal, o filósofo se questiona. Por exemplo, no dia a dia as pessoas perguntam: que horas são? Ah, são 11 horas. Ah, e que horas são? Ó, 13h18, que é a hora que eu estou gravando essa aula. Quem olha com um olhar filosófico para o tempo não pergunta apenas que horas são, mas questiona o que é o tempo. Né? O que é essa marcação do tempo a partir do relógio? Será que isso não aprisiona as nossas vidas? Será que isso não tira a nossa liberdade? Então a filosofia ela traz uma visão de mundo que ela é questionadora e que ela é crítica, tá? E que ela é reflexiva. Então vamos lá, tá? Algumas características da filosofia. A filosofia ela é antes de tudo um exercício. Para conseguir olhar o mundo fora da caixinha, fora das opiniões óbvias, fora do senso comum, fora do que todo mundo diz, nós precisamos ter um olhar questionador. Não aceitar as coisas como óbvio. Não é ficar fazendo qualquer pergunta boba, né, gente? Mas não se contentar com a primeira resposta pronta que a gente encontra por aí. Então, questionar, tá bom? Filosofia é um exercício que envolve questionar. A filosofia é um exercício que envolve a reflexão, o pensar. Reflexão está relacionado a pensar, só que a reflexão é uma forma de pensar mais profunda, tá? A palavra reflexão, ela vem do reflexo do espelho. Quando a gente olha para o espelho, ele devolve para a gente a nossa imagem. Então, a reflexão, ela significa pensar sobre algo de forma profunda, pensar de forma demorada,
pensar quantas vezes for preciso, né? Refletir, não aceitar a primeira resposta pronta, duvidar dessa primeira resposta pronta, pesquisar, ir a fundo. Isso é que é refletir, tá? Refletir não é só pensar, ah, tá, que horas são? 12 horas, isso é pensar. Refletir é questionar essas coisas, é ir a fundo, é tentar compreender a origem delas. Outra coisa, então a filosofia ela também é um exercício de crítica. E agora eu vou esclarecer para vocês o significado de crítica, que no senso comum, que é a opinião da maioria das pessoas, que tende a ser preconceituosa, que tende a ter uma série de problemas, infelizmente, né? A crítica é visto como algo negativo. É como se assim, criticar fosse falar mal do outro, falar mal das coisas. Esse, pessoal, é um sentido, é assim, vulgar da palavra crítica. Tá? Em filosofia, como que nós compreendemos a crítica? Para eu criticar algo, eu preciso conhecer esse algo profundamente, não é sair falando bem ou mal, emitindo qualquer opinião sem fundamento, tá bom? Então, veja bem, eu vou dar um exemplo. Se eu quiser fazer uma análise crítica sobre o comportamento dos seres humanos nas redes sociais, sobre as redes sociais, né? Se eu falar assim, eu acho que é bom mesmo, porque interliga todo mundo, a gente conversa. Então eu acho que é ruim também, porque compartilha muito fake news, né? Tá ajudando a disseminar comportamento de ódio. Se eu fizer só isso, eu vou estar dando só uma opinião pessoal e bem superficial, tá? A crítica filosófica, ela não é isso, ela vai além das nossas opiniões pessoais. Então, para eu fazer uma crítica filosófica das redes sociais, eu preciso conhecer profundamente como as redes sociais funcionam, como os usuários se relacionam lá. Eu preciso ler as coisas que escreveram a respeito. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que os cientistas falaram? O que os filósofos estão falando sobre isso? Tá? Porque dessa forma eu conheço aquela coisa e daí sim eu posso fazer uma crítica daquela coisa. E toda crítica, ela foi o que eu falei, não é simplesmente falar mal, é compreender um processo, né? Pode ser uma relação entre as pessoas, pode ser uma coisa como as redes sociais, compreender aquilo a fundo e poder falar com propriedade sobre aquilo, colocando os pontos positivos e os pontos negativos, tá bom? Então, para resumir essa parte, das 3 principais características da filosofia, vamos dizer que a filosofia é um exercício, é uma visão de mundo e é um exercício de pensamento. Pessoal, vejam bem, quando a gente fala em exercício, todo exercício requer reforço, não é? Se a pessoa treina para vôlei, futebol, ou faz uma academia, uma caminhada, qualquer exercício, para ele funcionar, né? Ele precisa, desculpem, de vontade nossa e de um esforço nosso para ir melhorando naquilo. Com a filosofia, a mesma coisa. A gente nasce com a capacidade de reflexão e de crítica, só que nós precisamos exercitá-las para aprimorá-las. Então, o que nós vamos fazer na nossa disciplina de filosofia é exercitar o questionar, exercitar a reflexão, exercitar a crítica, treinar o nosso pensamento, tá? Por quê? Porque daí, a partir disso, a gente consegue qualificar as nossas opiniões. Vejam bem, todo mundo entrou na escola, né? Nós estamos aqui, vocês estão estudando e ao dialogar com vocês, eu também estudo para dar aula, eu também estou aprendendo e eu aprendo com vocês. Então, nós estamos aqui no curso de Filosofia 1 para aprendermos coisas novas, para nos tornar pessoas melhores, pessoas mais sábias, pessoas com mais conhecimentos. Conhecimentos técnicos e também conhecimentos práticos que vão me ajudar a guiar a minha vida da melhor forma possível, tá? E para eu melhorar o meu conhecimento,
né? Para eu melhorar meu ponto de vista, minha visão de mundo, para eu não ter uma opinião superficial sobre as coisas, uma maneira de ver superficial, a gente vai no nosso curso de filosofia dialogar com vários filósofos. Então nós vamos estudar vários temas da nossa vida, tá bom? Da vida de cada um de nós, porque a filosofia é um conhecimento prático, ela diz respeito à nossa vida, e vamos trazer filósofos, vamos trazer música, vamos trazer poesia, vamos trazer a arte para dialogar conosco, para a partir desse diálogo nós formarmos o nosso pensamento de uma maneira mais qualificada. Então é isso que nós vamos fazer neste ano e nos próximos anos nas disciplinas de filosofia, tá? Então essa é uma aula introdutória. Aqui abaixo do vídeo, eu vou colocar os principais conceitos que estão trabalhados nessa aula para vocês, e também estou indicando uma leitura muito importante, que assim como o vídeo, a leitura ela vai ser essencial para vocês formarem o conhecimento de vocês e para vocês fazerem a tarefa para a presença. Se tiverem dúvida, me escrevam no Moodle ou me chamem no WhatsApp. Eu imagino que tudo vai dar certo para a semana que vem a gente marcar uma aula síncrona para nós nos conhecermos e fazermos, aprofundarmos o nosso conhecimento, né? Que eu me apresentei, agora hoje mais tarde eu vou ler as respostas de vocês do fórum da semana passada e para a gente estudar um pouco de Sócrates na semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana, excelentes estudos!